como obter respostas do subconsciente através do nosso próprio corpo físico. Então, o vídeo de hoje é sobre este assunto e eu já quero te pedir para você curtir, compartilhar e também, se sentir, deixar o seu comentário, tá bom? No meu primeiro curso de programação neurolinguística, eu aprendi essa técnica de perguntar ao corpo para ter uma resposta. Mas eu vou te confessar que eu não a adotei, eu não levei adiante, não trouxe para o meu dia a dia. Por quê? Porque assim, ó, lá no curso, né, eu fiz a prática, eu vi que funcionava, mas não foi me explicado o porquê funcionava, tá? Hoje aqui eu vou dar uma pincelada, né, no porquê funciona esta técnica, mas eu te super recomendo que você investigue, queira entender e saber mais sobre este assunto, né? E se você for essa pessoa que fizer essa escolha, então eu te recomendo o David Hawkins, que é um psiquiatra que tem um estudo sobre cinesiologia e um livro também que é bem conhecido, Poder versus Força. Você vai poder entender ainda mais por que a pergunta, né, que a gente faz para o corpo, que é para o subconsciente, é respondida através do corpo físico. Se você quiser também entender um pouquinho mais sobre o subconsciente, eu tenho outros vídeos aqui no canal onde eu falo, né, sobre a mente subconsciente, o poder da mente subconsciente, e você, né, se quiser, pode acessar ali também. Mas trazendo só para embasar aqui o vídeo de hoje, o subconsciente, além de várias atribuições, várias características próprias dele, ele é como se fosse um banco de dados, né, nosso. Então, ele tem os nossos programas, as nossas informações. E ele também controla os sistemas do corpo físico, entre eles, né, o sistema nervoso. Então, quando a gente faz a pergunta para o subconsciente, ele responde, né, através do corpo, porque, segundo algumas linhas de estudo, o nosso próprio corpo é o subconsciente. Mas se isso não fizer sentido para você, então você pode entender pelo viés de que o subconsciente comanda os nossos sistemas e o sistema nervoso é que responde a pergunta que a gente fez. Um outro ponto bem interessante também que eu acessei através de um outro estudo, não na PNL, é que o nosso corpo físico, ele tem uma energia chamada inata, uma energia que envolve todo o nosso DNA. E essa inata, ela teria uma comunicação direta com o nosso registro acástico, que seria o nosso banco de dados universal, com todas as nossas informações. Mas, se nada disso fizer sentido para você, você pode testar, né? Perguntar aí para o corpo, ver as respostas que você tem e você vai tirar as suas próprias conclusões, né? Se devo adotar essa prática no meu dia a dia ou não. E agora, o que seria adotar, perguntar para o corpo, para o subconsciente através do corpo no meu dia a dia? O que eu iria querer perguntar? Se você não conhece esse assunto, pode estar, né, se fazendo essa pergunta. Eu vou te dar alguns exemplos aqui de como eu utilizo, tá? Mas antes vou te mostrar a forma que eu utilizo. Tem várias formas de fazer a pergunta, várias técnicas de obter a resposta do subconsciente, tá? Então, tem umas que você pergunta fazendo o teste muscular aqui entre os dedos, né? Que pode abrir ou pode tirar assim. Eu só tô te contando para você saber que existe. Mas a que eu vou te mostrar é a que eu utilizo. E há mais um ponto que é o seguinte. A nossa musculatura, né? Quando a gente faz uma pergunta que é falsa, ela enfraquece, ela perde a força muscular. E quando a gente faz uma pergunta que é verdadeira, ela fica forte.
né? Então você vai sentir isso aí quando fizer essa prática. Então você fica de pé, a prática que eu uso, né, é essa, de pé, e a gente usa o corpo como um pêndulo, ele vai para frente e para trás. No primeiro momento, você vai calibrar o teu corpo, se você nunca fez essa prática, tá? Para identificar o que é o sim e o que é o não que o teu corpo vai te dar. Então, você mantendo os pés, as pernas retas, com o corpo bem alinhado, olhando para frente, né? Sem estar pendente para frente ou para trás. Então, mantém o corpo ereto, olhando para frente e os pés também afastados, mais ou menos um palmo, não muito aberto, né? Nem coladinhos. Então, estando nesta postura, você vai fazer perguntas que você sabe a resposta, para ter essa calibragem do corpo, para identificar o que é um sim e o que é um não para o teu corpo. Tá? Cada pessoa é de uma forma. Para mim, o sim é para frente e o não é para trás. Então, se você está começando aí, você vai perguntar, né, subconsciente, o meu nome é Rosane? E aí você pode fechar os olhos. Eu gosto de fechar os olhos no meu dia a dia quando eu faço as perguntas, né? Aí você fecha os olhos e se concentra e fica observando o corpo. Então o corpo pende para frente, né? Quando a resposta é sim. E ele responde sim ou não. E aí pensa numa outra pergunta que você saiba a resposta, saiba que a resposta é não. Então vamos lá. Subconsciente. O meu corpo. Subconsciente. O meu nome é Márcia. Assim, ó, além de o corpo ir para trás, eu sinto uma força, né, internamente que puxa o corpo para trás. E quando é para frente, é a mesma coisa, né? Então tem uma energia, uma força que leva o corpo. E aí você testa de várias formas, com várias perguntas, que você sabe que são de sim e não, tá? Para te ter certeza que o teu sim é para frente, é para trás e vice-versa. Compreendido? Agora eu quero compartilhar contigo como que eu comecei a utilizar, porque assim, ó, como eu te falei, no primeiro curso, né, eu não adotei essa prática do meu dia a dia de perguntar pro corpo, porque não fazia muito sentido. Mas depois, quando eu fui acessando um conhecimento aqui, outro ali fui juntando, tudo foi fazendo sentido. Então eu comecei a experimentar e gostar dos resultados, né? De estar sendo assim guiada por as respostas da minha mente subconsciente, a porção da minha mente que tem todas as respostas, né? Então eu comecei a utilizar, né? Perguntando tipo, vou fazer alguma coisa, né? Então eu colocava a situação. Subconsciente, se eu optar por fazer esse contrato, é bom para mim? E observava, sim ou não. Se eu optar por fazer este contrato, isso expande na minha vida? Né? Observava o que o corpo respondia. Então eu fazia de várias formas a mesma pergunta, né? E ia observando se dava a mesma resposta, enfim. Se eu optar em fazer este contrato, o que isso traz para a minha vida? Percebe que aí não tem um sim ou não, mas o que é interessante, quando a gente vai experimentando, né, a perguntar, é observar a energia, né, que você sente no teu corpo. E eu tive um aprendizado em relação a isso que eu quero aqui partilhar contigo, que era justamente nessa questão de um contrato, de um aluguel que eu ia fazer. Então, eu estava num momento, assim, bem agitado da minha vida, um pouco estressada, assim, com muita coisa, sobrecarregada, e me surgiu uma oportunidade de fazer um contrato de aluguel numa outra cidade, e eu perguntei para o corpo, a resposta, né, foi sim. Eu perguntei se fazer esse contrato era bom para mim e tive a resposta sim, e dei seguimento, né, nas tratativas ali do contrato.
Chegou o dia de eu ir para a cidade para assinar o contrato, eu me acordei assim contrariada, meio nervosa, assim não estava legal aquela energia, sabe? Aí eu investigando assim, observando, eu fiquei pensando, deve ser que eu, né, de repente tenho inconscientemente uma outra vontade, não é de fazer esse aluguel aqui, enfim, mas como eu já perguntei para o subconsciente, isso é bom para mim, eu vou fazer. Ok, fui, cheguei lá, até foi assinado o contrato e conversando com a pessoa depois da assinatura, ela já não estava cumprindo o que a gente tinha combinado no dia anterior. Então, a nossa conversa se desenrolou e a gente acabou cancelando aquele contrato. Muito bem, voltando, assim, e um detalhe, assim que a gente cancelou o contrato, eu senti assim, um alívio, tipo assim, sabe? Saiu um peso de cima de mim. Então, tudo bem, né? Vida que segue, voltei para minha cidade, mas eu fiquei assim, me questionando, né? Poxa, eu tinha perguntado para o subconsciente, a resposta foi que era bom para mim e tal. Então, o que será que eu tenho que aprender sobre isso para entender melhor este assunto? O que falta eu observar? Comecei a me fazer perguntas, né? Porque assim como eu compartilho aqui contigo, sugerindo de se utilizar das perguntas, eu me utilizo bastante no meu dia a dia, né? E assim que eu fiz essa pergunta, a minha mente já imediatamente já me veio assim uma resposta de que eu poderia observar mais a energia do que o próprio movimento do corpo. Então lembra que eu te falei que o corpo vai para frente, mas a gente sente uma força, né, como se fosse um ímã que conduz, é uma energia interna, né, que conduz o corpo para frente ou para trás. Então a partir daí eu comecei a observar mais isso. Então mesmo que o corpo pendesse, eu forçava o corpo para ficar parado e observar o que eu sentia em relação à pergunta que eu fazia. E olha, tenho gostado bastante. Então você, se você está começando agora, né, conhecendo esse assunto agora, eu te recomendo a fazer a prática assim, né, observando o movimento do corpo, para frente ou para trás, depois de calibrar o sim ou não, tá? E agora, recentemente, estou fazendo uma nova formação para trazer uma outra técnica, né, uma outra ferramenta para o meu processo terapêutico, né, para nós nos utilizarmos, porque tudo que eu utilizo para atender uma pessoa, eu utilizo primeiro comigo mesma. E dentro deste novo estudo, eu estava percebendo também que a gente pode sim se utilizar desta pergunta, desta forma de perguntar ao subconsciente, para investigar as crenças limitantes, os nossos programas inconscientes também. Então fica outra dica, né, para você se utilizar. Vai anotando as coisas, as crenças que você tem, aquilo que você acredita como uma verdade e pergunta para o subconsciente, vai marcando, sabe, vai fazendo uma relação. Depois daqui a um tempo você pode perguntar de novo para conferir até você se sentir segura com aquela resposta. Então você percebe que como esta prática, né, pode nos ajudar no dia a dia, né, além de a gente ter um direcionamento não só daquela mente racional que a gente analítica, engessada, como eu costumo dizer, mas também buscar lá na porção da nossa mente subconsciente respostas para aquilo que a gente tem dúvida ou quer ter mais clareza no nosso dia a dia. E aí, me conta aqui nos comentários o que você achou, se você já conhecia, se você faz esta prática. E depois que você fizer, me conta como que foi, se foi fácil calibrar o corpo, se você está se utilizando, tá bem? Eu aguardo, então, pelo teu comentário. Um grande beijo e até o próximo vídeo.